Eu demorei para aceitar, mas existe uma afirmação que, quando repetida com a energia certa, literalmente muda tudo. Não é filosofia, não é pensamento positivo barato. É ciência aplicada à criação da realidade. Quando descobri isso, percebi que tinha passado anos trancado numa prisão invisível, acreditando que eu precisava de tempo, de esforço, de luta. E tudo o que eu precisava era repetir. Mas repetir com presença, repetir com verdade, repetir com o tipo de intensidade que faz o universo parar para te escutar. As pessoas acham que manifestar leva tempo, acham que a vida só muda depois de meses ou anos. E eu tô aqui para te dizer que não. Isso pode acontecer em 2 dias. Eu vivi isso. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. O problema é que quase ninguém consegue sustentar a vibração certa tempo suficiente, porque a maioria repete no piloto automático, esperando que as palavras façam milagres. Mas não são as palavras. É o estado de ser por trás delas. É isso que muda tudo. Eu precisei quebrar todas as minhas crenças sobre esforço, sobre tempo, sobre merecimento. Eu precisei me despir da pressa, da dúvida, da necessidade de entender tudo. E quando eu fiz isso, quando eu mergulhei no agora com todo o meu ser, eu vi o impossível acontecer. Não porque eu fui especial, mas porque eu finalmente aprendi como o campo quântico responde. E ele responde rápido, quando você sabe como, quando você sente como. Muita gente desiste antes de chegar nesse ponto, porque parece simples demais, parece bom demais. Mas o que é simples, muitas vezes, é o que mais assusta, porque exige entrega, exige presença. E viver no agora é um desafio para quem foi treinado a sobreviver no passado e a se preocupar com o futuro. Mas quando você aprende a viver aqui, agora, inteiro, você ativa uma velocidade que a mente não consegue explicar. Esse é o caminho que transformou a minha vida. E talvez seja por isso que, quando as pessoas me perguntam quanto tempo demora para manifestar, eu sorrio, porque eu sei que pode acontecer em 2 dias, se você estiver inteiro, se você estiver presente, se você repetir com o coração, porque o universo escuta, ele sempre escuta. É curioso como durante anos eu repetia as mesmas histórias sobre mim mesmo, sem perceber que estava assinando contratos invisíveis com o meu futuro. Eu me dizia que era difícil, que era impossível, que as coisas não eram para mim. E, claro, o universo obediente me entregava exatamente isso. O cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. E foi quando eu entendi isso que tudo começou a mudar. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele ama aquilo que já conhece, mesmo que esse conhecido te mantenha preso. Quando eu comecei a substituir as minhas frases limitantes por afirmações poderosas, no início parecia ridículo, parecia mentira. Eu dizia, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado, e o meu corpo me respondia com um cinismo quase automático. Mentira, você não é nada disso. Mas eu insisti, porque em algum lugar eu sentia que a repetição era a chave. E quanto mais eu repetia, algo sutil começava a acontecer. Meu cérebro, que antes resistia, começou a aceitar, começou a criar novas conexões, novos caminhos. Eu estava ensinando meu cérebro a experimentar uma nova realidade, mesmo que no início tudo fosse apenas palavra. Era como se a cada repetição eu fosse esculpindo um novo eu. E quanto mais eu fazia, mais aquilo se tornava natural, como escovar os dentes, como respirar, como existir. Eu lembro que, no começo, eu precisava me esforçar para acreditar. Era como empurrar uma pedra morro acima. Mas com o tempo, a pedra começou a rolar sozinha. O cérebro adora economizar energia. Ele transforma o que é repetido em automático. E foi aí que eu percebi. A afirmação não é mágica, ela é neurociência. Ela é biologia aplicada. O cérebro começa a se acostumar tanto com uma ideia que ele para de resistir. E quando ele para de resistir, o universo começa a cooperar. As pessoas acham que a afirmação precisa ser perfeita, precisa ser a frase certa, como se houvesse uma senha secreta. Mas não é sobre a frase,
É sobre a energia que você imprime quando a diz. Eu já vi pessoas manifestarem coisas grandiosas repetindo palavras simples, como "eu consigo". A mágica acontece quando a afirmação deixa de ser um texto decorado e passa a ser um estado de ser. Quando você sente de verdade o que está dizendo. É aí que a transformação começa. E eu comecei a observar algo interessante. Quanto mais eu praticava, menos eu precisava me convencer. Eu dizia, eu sou abundante, e já não parecia uma mentira. Meu corpo respondia com um calor, uma vibração, uma sensação de que aquilo era real. Eu comecei a me mover como alguém abundante, a pensar como alguém abundante. E o mundo ao meu redor, quase como um espelho obediente, começou a me tratar como alguém abundante. Não era coincidência, era sintonia. O ponto crucial foi entender que o cérebro não cria sozinho. Ele precisa da emoção. Sem a emoção, a afirmação é apenas som. Eu precisei aprender a me emocionar com o que eu dizia, a chorar enquanto repetia, a me arrepiar enquanto afirmava, porque é a emoção que dá ordem ao campo quântico. O cérebro é o operário, mas o coração é o mestre de obra. Foi quando o meu coração começou a acreditar que tudo começou a se mover com uma velocidade assustadora. Eu descobri que o cérebro aprende pela repetição, mas o universo responde pela vibração. Você pode repetir 1000 vezes algo que você não sente, e o universo vai continuar te ignorando. Mas se você sente profundamente, mesmo que repita pouco, o universo te escuta como se fosse um grito no silêncio. Eu comecei a repetir, sim, mas comecei a repetir com intensidade. Eu comecei a viver aquilo enquanto dizia. E foi assim que o jogo virou. O que ninguém me contou é que no início a afirmação parece inútil, parece um jogo de faz de conta, e é exatamente aí que a maioria desiste, porque acha que não está funcionando. Eu insisti, e de repente, um dia, sem aviso, eu senti que não estava mais falando algo externo. Eu era aquilo. Eu era a afirmação. E nesse dia, eu percebi que tinha reprogramado o meu cérebro. E curiosamente, nesse dia, as coisas começaram a acontecer. Mas foi só o começo. É engraçado, porque as pessoas falam, repita, repita, repita. Mas ninguém fala que para repetir de verdade, você precisa começar a se apaixonar por essa nova identidade. Eu me apaixonei pela ideia de ser alguém diferente. E foi isso que sustentou a prática, mesmo quando parecia que nada estava mudando. A repetição, quando feita com amor e presença, não é uma obrigação, é um reencontro com quem você sempre foi. E é nesse ponto que tudo começa a mudar, porque a repetição vai além das palavras. Ela começa a moldar os pensamentos, as atitudes, as escolhas. E aí, sem perceber, você se transforma. E o universo não tem escolha a não ser te responder. Mas isso é só o primeiro passo. Quando eu comecei a mergulhar mais fundo no estudo do campo quântico, percebi que tudo que eu pensava e sentia não ficava simplesmente preso dentro de mim. Cada pensamento emitia uma frequência. Cada emoção desenhava uma assinatura invisível no campo que conecta tudo. E a repetição? A repetição era o que gravava essa assinatura com força suficiente para ser notada. Era como se a cada vez que eu repetia, eu estivesse assinando um documento no universo. Eu me dei conta de que as minhas velhas repetições também estavam criando uma assinatura. Só que era uma assinatura de escassez, de medo, de dúvida. E o campo quântico, que não tem preferências, apenas refletia o que eu assinava. Quando eu troquei as frases que me limitavam por afirmações de expansão, eu precisei criar um novo ritmo, uma nova vibração. E no começo, o novo ainda era muito fraco, mas eu persisti. Eu estava redesenhando a minha identidade energética. O campo quântico responde à constância. Não adianta ser intenso por um dia e depois voltar para o velho eu. O universo lê o que você repete.
não o que você tenta de vez em quando. Quando entendi isso, comecei a tratar a repetição como um ritual sagrado. Eu repetia de manhã, à tarde, à noite. Eu repetia enquanto caminhava, enquanto dirigia, enquanto respirava. E quanto mais eu fazia, mais sentia que a minha vibração estava mudando de endereço. Eu estava me deslocando. O interessante é que eu comecei a sentir que o campo respondia de forma diferente a cada repetição. Era como se, a princípio, fosse um eco distante e depois fosse um chamado direto. Eu estava sintonizando uma frequência específica, como girar o botão de um rádio antigo até encontrar o canal perfeito. E quando eu encontrava, tudo parecia fluir. As pessoas certas apareciam, as oportunidades surgiam, as respostas chegavam. Mas isso não acontecia por sorte. Era a repetição gravando minha nova assinatura. É impressionante como o cérebro tenta sabotar o processo. Ele diz, isso é só falar, não vai mudar nada. E eu precisei calar esse sabotador com consistência. Eu dizia as afirmações mesmo quando não acreditava nelas. Porque no fundo, eu sabia que era uma questão de volume. Como uma gota que cai na pedra todos os dias. Uma gota não muda nada. 1000 gotas começam a abrir caminho. Eu comecei a observar esse padrão. Quanto mais eu repetia, mais o campo respondia. As afirmações não criam impacto no campo quântico apenas porque são ditas, mas porque criam um padrão vibracional estável. Eu precisava aprender a ser estável, a não oscilar. E foi quando percebi o quanto eu me sabotava com pensamentos contraditórios. De manhã, afirmava a abundância. À tarde, me preocupava com a falta de dinheiro. À noite, duvidava. O campo recebia sinais confusos. E quando comecei a repetir com coerência, sem cancelar o que dizia, tudo começou a acelerar. A repetição não é um esforço mecânico. Ela é um convite para viver naquele estado o máximo de tempo possível. Eu precisei transformar minhas afirmações em trilha sonora diária. Eu escrevia, falava, sentia. Eu criei playlists com as frases. Eu gravava minha própria voz dizendo as afirmações e escutava enquanto dormia. Eu me banhava nessas palavras. Eu me permitia ser inundado por essa nova assinatura energética. E a realidade começou a ceder. Eu comecei a perceber que o universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você é. E você é aquilo que repete, sente e vive. Eu não estava só pedindo prosperidade. Eu estava me tornando alguém próspero na essência. Mesmo quando ainda não via provas externas, eu caminhava como alguém que já tinha recebido. Essa postura cria uma força quase magnética no campo quântico. É como se você dissesse, já é meu, e o universo, sem resistência, entrega. E o que mais me surpreendeu foi que quando a repetição se torna natural, você para de tentar controlar o tempo. Você sabe que está feito, você sente que já existe. E nesse ponto, a ansiedade some, porque você parou de buscar, você passou a simplesmente ser. Eu entendi que o segredo não era convencer o universo, era convencer a mim mesmo. E a repetição foi o caminho para isso. Eu estava reescrevendo meu código vibracional. Mas ainda havia algo que eu não tinha compreendido completamente, a importância de sentir de verdade o que eu repetia. Porque sem sentimento, a repetição é só barulho. E é nesse encontro entre a palavra e a emoção que a mágica começa a acelerar. Durante muito tempo, eu achava que precisava entender tudo. Eu queria explicações, fórmulas, garantias. Eu queria que a lógica me provasse que essas afirmações funcionavam. E esse foi um dos maiores bloqueios que eu precisei quebrar. Porque o campo quântico não responde à lógica, ele responde ao sentimento. E o dia em que eu parei de buscar entender e comecei a simplesmente sentir, foi o dia em que tudo começou a acontecer mais rápido. A lógica dizia, você não tem dinheiro, você não tem saúde, você não tem amor. Mas quando eu fechava os olhos e mergulhava no estado de abundância, eu sentia como se já tivesse tudo isso. Era quase uma batalha dentro de mim. A mente racional dizendo, mentira, e o coração dizendo, é real. No começo, eu seguia a lógica, porque era confortável, era seguro, mas a lógica nunca me levou além dos limites que eu já conhecia. Eu precisei escolher seguir o sentimento.
Eu me lembro de um momento específico em um dos meus retiros em que eu chorei intensamente enquanto repetia minhas afirmações. Eu não estava mais pensando, eu estava vivendo aquilo. O meu corpo inteiro vibrava como se aquilo fosse a única verdade. E pela primeira vez, eu senti que tinha atravessado uma barreira. Era como se eu tivesse quebrado uma parede invisível que me mantinha preso no velho eu. Eu não sabia explicar, eu apenas sabia que tinha mudado. O ponto de virada nunca vem quando você acha que está no controle. Ele vem quando você se permite perder o controle. Quando você deixa de lado o esforço de entender e começa a confiar no que sente. Eu percebi que o cérebro sempre tenta se proteger. Ele quer provas, quer referências, mas o campo quântico opera no invisível. Eu precisei aprender a amar aquilo que ainda não tinha acontecido. E esse amor abriu portas que o raciocínio nunca abriria. Foi desafiador, porque eu fui treinado a valorizar apenas aquilo que podia ver. E de repente, eu estava sendo convidado a valorizar o que eu sentia. Eu comecei a praticar sentir antes de ter, sentir antes de tocar, sentir antes de ver. E quanto mais eu fazia, mais o universo respondia como se dissesse: "Ah, agora você entendeu o jogo." A lógica é um sistema limitado. O sentimento é uma ponte para o ilimitado. Eu precisava atravessar. Eu passei a perceber que os momentos mais transformadores da minha vida não vieram quando eu estava tentando entender, mas quando eu estava simplesmente sentindo. Eu lembro de acordar no meio da madrugada, tomado por uma emoção tão intensa que parecia que algo dentro de mim já havia mudado, mesmo sem evidência externa. Era como se, no meu interior, tudo já estivesse pronto. E nos dias seguintes, as coisas começavam a se manifestar com uma velocidade surpreendente. Eu entendi que não era sobre repetir 1000 vezes com a mente desconectada. Era sobre repetir com uma presença tão profunda que a emoção se tornava impossível de ignorar. Eu comecei a dançar enquanto afirmava. Eu comecei a rir. Eu comecei a chorar. Eu me deixei viver as palavras no corpo, não só na cabeça. E foi nesse espaço emocional que as afirmações começaram a ganhar vida. Elas deixaram de ser um exercício e se tornaram quem eu era. A lógica me ensinou a duvidar. O sentimento me ensinou a confiar. E confiar era o que o campo quântico precisava para começar a reorganizar a minha realidade. Eu parei de olhar para o relógio, eu parei de buscar sinais imediatos. Eu comecei a viver como se já tivesse acontecido. Esse estado emocional me colocava em sintonia com uma versão de mim que já existia no campo, esperando que eu a reconhecesse. Eu precisava me tornar compatível com ela. Foi nesse ponto que a repetição mudou de qualidade. Ela deixou de ser uma prática forçada e passou a ser uma celebração. Eu não estava mais repetindo para conquistar algo, eu estava repetindo porque já me sentia completo. Essa mudança é tão sutil que muita gente passa a vida sem perceber. E quando você entende, você sente que o tempo começa a se comportar de outro jeito. As coisas deixam de demorar, as resistências desaparecem. E é curioso como, quando o sentimento supera a lógica, você começa a acessar estados de coerência profundos. O coração e o cérebro começam a trabalhar juntos, e essa sincronia cria uma força quase imbatível. Mas essa coerência não é um conceito, é uma experiência. E foi justamente essa experiência que me levou para o próximo nível. Eu precisei quebrar a minha própria arrogância intelectual para entender o que é de fato a coerência. Durante muito tempo, eu achava que pensar positivamente era suficiente, que se eu dissesse as palavras certas, o universo responderia. Mas o universo não responde apenas ao que você pensa. Ele responde à frequência combinada do que você pensa e sente. E quando esses dois entram em sincronia, você cria um campo magnético tão poderoso que as coisas começam a acontecer mais rápido. Foi em uma meditação profunda que eu senti, pela primeira vez, o que era estar em coerência. Meu coração batia em um ritmo tão harmonioso que parecia que o tempo tinha desacelerado. A minha mente estava focada, mas ao mesmo tempo leve. Eu não estava pensando no passado, não estava projetando o futuro, eu estava completamente presente. E naquele estado, as afirmações que eu repetia pareciam atravessar todas as camadas da minha consciência. Eu comecei a entender que o coração emite um campo magnético muito mais forte que o cérebro. E quando o cérebro e o coração estão em conflito, o campo quântico sente o desalinhamento. Eu dizia, eu sou abundante, mas sentia medo. Eu dizia, eu sou saudável, mas sentia dúvida. E o campo respondia a essa incoerência com bloqueio, com atraso. Eu precisei aprender a alinhar o que eu dizia, o que eu pensava e o que eu sentia,
Só assim o campo se organizava a meu favor. O estado de coerência é quase como entrar em um fluxo onde tudo parece mais fácil. É como se a vida te empurrasse na direção do que você quer. Eu percebi que não era sobre forçar a repetição, era sobre harmonizar o que estava dentro de mim. Quando eu dizia minhas afirmações com o coração aberto, com uma emoção verdadeira, o universo parecia escutar mais rápido. Era como se a energia viajasse sem obstáculos. E eu comecei a praticar isso todos os dias. Eu criei um ritual muito simples, mas profundamente eficaz. Antes de começar minhas afirmações, eu parava, respirava profundamente. Eu imaginava meu coração irradiando luz, se expandindo. Eu focava no sentimento de gratidão, como se tudo o que eu desejava já tivesse acontecido. Quando meu corpo inteiro estava vibrando nessa frequência, eu começava a afirmar. E a força dessas palavras era incomparável. Eu não estava só dizendo, eu estava vivendo. Eu percebi que muitas vezes eu havia repetido frases no piloto automático e por isso demorava tanto para ver resultados. A coerência exige presença, ela exige conexão. Quando a mente e o coração estão batendo no mesmo compasso, você não precisa repetir 1000 vezes. A intensidade de uma única afirmação sentida pode mover muito mais do que horas de repetições vazias. Eu aprendi a priorizar qualidade, não quantidade. A ciência chama isso de coerência cardíaca. É medível, é real. E quando você entra nesse estado, o seu corpo começa a produzir substâncias químicas que sustentam o bem-estar. É como se você começasse a viver no futuro desejado agora. Eu comecei a criar músicas com as minhas afirmações e dançava como se já estivesse comemorando. E, curiosamente, a vida começava a me entregar motivos reais para comemorar. A física quântica e a biologia se encontravam no meu próprio corpo. O segredo está em treinar esse estado. Não basta entrar na coerência uma vez por semana. Eu precisei repetir, praticar, ajustar. Algumas manhãs eram fáceis, outras eram uma luta contra os velhos padrões. Mas eu insisti, porque eu comecei a sentir os efeitos. Eu me tornava mais criativo, mais resiliente, mais intuitivo. As respostas vinham, os caminhos se abriam e a sincronicidade se tornava quase constante. Quando você vive em coerência, você se torna magnético. Você não precisa correr atrás das coisas. Você começa a atrair. É como se você e o universo estivessem dançando juntos, sem resistência, sem esforço. Mas essa dança precisa de sintonia. Eu precisei aprender a silenciar a mente, abrir o coração e sustentar essa vibração. É nesse ponto que os resultados aceleram, porque você parou de se sabotar, você parou de enviar sinais conflitantes. E o mais curioso é que mesmo quando tudo parece estar fluindo, existe uma armadilha que pode te puxar de volta, o tempo, a urgência, a pressa. E foi justamente essa armadilha que eu precisei superar para continuar avançando. O tempo, para mim, sempre foi uma armadilha sutil. Eu dizia que confiava, que estava presente, que já vivia a nova realidade, mas por dentro eu estava cronometrando tudo. Eu fazia a afirmação e olhava para o relógio da vida, esperando que algo acontecesse no meu tempo. E foi aí que eu percebi. Enquanto eu me mantinha preso na ansiedade do quando, eu estava sabotando todo o processo de manifestação. O campo quântico não responde à urgência. O campo responde a quem já é, não a quem está desesperado para se tornar. E por muito tempo, mesmo com todo o meu conhecimento, eu caí nessa armadilha. Eu afirmava de manhã e à tarde já me perguntava por que não tinha acontecido. Eu fazia meditações profundas e no dia seguinte já me frustrava porque o mundo externo ainda não tinha mudado. Eu estava dizendo ao universo, eu ainda não acredito. Essa foi uma das lições mais duras que eu precisei integrar, porque a ansiedade cria resistência. Ela é o oposto da confiança. E cada vez que eu me prendia ao tempo, eu me afastava do agora. Eu estava vibrando na falta, vibrando na espera. O campo quântico me respondia com mais espera, mais distância. Eu precisei me libertar da urgência. Eu precisei aprender a me apaixonar pelo processo, não apenas pelo resultado. Eu comecei a observar como meu corpo reagia
quando eu pensava no tempo. O coração acelerava, a respiração ficava curta, a mente disparava cenários de dúvida. Era como se, energeticamente, eu estivesse me desconectando da vibração daquilo que eu queria. E, ironicamente, era quando eu soltava o tempo, quando eu mergulhava no presente com total confiança, que as coisas começavam a acontecer rapidamente. O tempo deixava de ser um obstáculo. O tempo, no fundo, é uma criação da mente. O campo quântico não entende passado, presente e futuro como nós entendemos. Ele responde ao agora. E foi nesse ponto que eu precisei romper com as minhas crenças mais profundas sobre o que é rápido e o que é demorado. Porque tudo pode acontecer em um instante, se você realmente estiver presente, inteiro, coerente. O apego ao tempo é que arrasta o processo. Eu me lembro de um caso específico, quando estava praticando uma afirmação sobre cura. Eu passei semanas ansioso, esperando um sinal físico de melhora. Nada acontecia. Eu me frustrava, até que um dia eu soltei. Eu entrei em um estado de gratidão tão profundo que eu simplesmente parei de esperar. Eu comecei a viver como se já estivesse curado, sem buscar provas. E naquele mesmo dia, o corpo respondeu. A dor desapareceu, a energia voltou. Era como se eu tivesse destravado algo. Foi nesse momento que eu entendi que o tempo não é o problema. O problema é o apego. Quando você está preso ao tempo, você está dizendo ao campo, ainda não aconteceu. E o campo responde, então não é agora. Eu precisei treinar meu corpo a parar de esperar. Eu precisei treinar minha mente a parar de medir. Eu precisei escolher viver como se já fosse, sem precisar ver. Eu comecei a brincar com a ideia de que tudo poderia acontecer rápido, mas sem cobrar, sem exigir. Apenas mantendo a porta aberta para que o universo me surpreendesse. Eu afirmava e soltava. Eu sentia e confiava. Eu parei de pedir e comecei a agradecer. E nesse estado de entrega, as manifestações começaram a acelerar. O tempo parou de me controlar. Eu comecei a criar fora dele. O curioso é que, quando você solta o tempo, você não entra na apatia. Você entra na confiança ativa. Você continua afirmando, continua sentindo, continua vivendo, mas sem pressionar. Você sabe que está feito. Você sabe que está a caminho. E o universo responde a essa leveza com velocidade. Mas para acessar isso, eu precisei entender um último segredo. Algo que realmente faz tudo se mover em apenas 2 dias. Eu demorei anos para entender que o agora é o único lugar onde tudo realmente acontece. O que me fascinou foi perceber que, quando eu realmente me colocava inteiro no presente, as coisas começavam a se mover com uma rapidez que desafiava qualquer lógica. Parecia inacreditável, mas era real. Quando eu conseguia entrar nesse estado, as manifestações aconteciam em 2 dias, como se o tempo colapsasse. A maioria das pessoas vive presa no passado ou projetando o futuro. E foi exatamente isso que me mantinha distante do que eu queria. Eu dizia as afirmações, mas uma parte de mim ainda estava ligada ao que já tinha vivido ou ao medo do que poderia acontecer. O agora é um estado de presença radical. E quando você acessa esse estado com profundidade, é como se você abrisse um portal no campo quântico onde tudo é possível. E rápido. Eu me lembro da primeira vez que experimentei isso conscientemente. Eu estava em uma prática intensa, totalmente conectado. Sem pensar em quando, sem me importar com como. Eu estava completamente imerso no sentimento. E 2 dias depois, aquilo que eu tinha afirmado aconteceu de forma quase surreal. Parecia coincidência, mas não era. Eu estava acessando uma frequência que permitia esse tipo de resposta imediata. O agora não é um lugar teórico. É um espaço vibracional. Quando você está 100% presente, o seu corpo não está mais preso às memórias antigas e a sua mente não está mais presa ao que ainda não aconteceu. Você vibra como se já tivesse. Você cria como se já fosse. Eu precisei me treinar para sustentar esse estado, porque a mente adora fugir. Ela te puxa para as contas que você precisa pagar, para os problemas que você precisa resolver, para os erros que você já cometeu. Eu comecei a perceber que nos momentos em que eu estava mais relaxado, mais solto, mais conectado, as respostas vinham mais rápido. Era como se o universo estivesse apenas esperando que eu parasse de lutar com o tempo.
Quando eu simplesmente me entregava ao agora, tudo fluía. E isso começou a se repetir. Eu criava estados de presença tão profundos que parecia que eu me movia entre realidades de forma instantânea. Eu precisei aprender a parar, respirar, sentir. Eu deixava meu corpo relaxar, meu coração expandir, minha mente silenciar. E ali, naquele espaço, eu repetia minhas afirmações. E a diferença era brutal. As palavras ganhavam uma densidade, um poder que não existia quando eu falava no automático. Eu estava completamente no agora, sem pressa, sem dúvida, sem passado, sem futuro. Apenas ali. O segredo está na frequência. Quando você vibra no agora, você emite um sinal tão claro que o campo quântico não pode ignorar. É como se você estivesse dizendo: eu já sou, eu já tenho, eu já vivo. E o universo responde a isso sem demora. Eu vi isso acontecer repetidamente, comigo e com milhares de pessoas ao redor do mundo. Quando elas acessavam o agora, as mudanças vinham em 2 dias, às vezes até menos. A prática diária se tornou essencial. Eu passei a construir esses momentos de presença todos os dias, como um atleta que treina para uma competição invisível. Algumas vezes era fácil. Outras vezes era como lutar contra um vendaval de pensamentos antigos. Mas eu sabia que era ali, nesse treino, que eu estava esculpindo a velocidade com que as minhas manifestações chegariam. É curioso como, no fim, tudo volta para o mesmo ponto. Sentir, repetir, acreditar, soltar. Mas com um detalhe: estar no agora como se mais nada existisse. Quando você acessa esse estado, o tempo deixa de ser um obstáculo. E as transformações começam a acontecer tão rápido que parece mágica. Mas é pura física aplicada à consciência. E foi nesse espaço, nesse agora absoluto, que eu vi o impossível acontecer. Mais de uma vez. O universo responde quando você vibra como se já fosse. Ele não entende o que você pede. Ele entende o que você é. E quando você é, não há tempo, não há distância. Tudo pode acontecer em 2 dias. Eu vivi isso. Eu senti isso. E é por isso que hoje, quando repito minhas afirmações, eu não estou tentando. Eu estou sendo. E nesse estado, o impossível simplesmente acontece. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu vibro no agora e o universo me escuta. Tudo muda quando você muda por dentro. E o que acontece por fora é apenas o reflexo daquilo que você já se tornou.